Olá a todos, meu nome é Mari Milazzo e sou membro de Data e Informação da área da psicoterapia e estou como presidente da UNAT Brasil na gestão 2020-2023. E ao fecharmos a nossa gestão, é com muito orgulho que nós criamos o Projeto Por Você. O Projeto Por Você, Jucimar, ele tem o objetivo de registrar aqui nos nossos canais, né, da UNAT Brasil, um pouco da história de quem fez muito, continua fazendo, e quem escolheu a análise, fez muito pela UNAT Brasil, né, e quem escolheu a análise transacional como a sua linha mestra de atuação. Então, é um prazer enorme estar aqui com você. E, como eu disse, esse projeto é uma série de conversas, entrevistas com nossos grandes mestres e você é um deles. Então, um bom dia. E eu quero te apresentar para a nossa audiência, né, que o Jucimar Almeida, ele é membro de Data Clean no Espírito Santo. Jucimar também é ex-presidente da UNAT Brasil, presidente do Conselho Brasileiro de Análise Transacional, realizado em Vitória, no Espírito Santo. Atualmente, Jucimar ele é conselheiro da UNAT Brasil e ex-presidente da Sociedade de Análise Transacional do Espírito Santo. É médico, com 52 anos de experiência, é psicoterapeuta e representante legal da clínica Refazer, que proporciona tratamentos para usuários de drogas e pessoas que possuem transtornos mentais. A clínica Refazer, ela se localiza em Anchieta, no Espírito Santo. Então, Jucimar, muito obrigada, tá, pela sua presença, mais uma vez. E a gente gostaria que você iniciasse se apresentando e também nos contando um pouco dessa sua história, da sua trajetória aí na UNAT Brasil. Fico feliz com o convite. Acho uma ideia realmente brilhante da sua diretoria, que naturalmente envolve você na qualidade de presidente, uma boa presidente, junto com os demais que compõem a diretoria. Eu fico contente com essa iniciativa, porque realmente é importante a gente ter uma memória da análise transacional e, coincidentemente, já estou eu há muitos anos militante da análise transacional e, por isso, naturalmente, posso referendar alguma parte da história, embora pessoas que também compõem a história da análise transacional, como a própria Rosa Krauss, o próprio Antônio Pedreira na Bahia, Manuel Teixeira, e muitos outros que eu não citaria aqui todos para não prolongar muito a entrevista, mas que fazem parte dessa estrutura que se formou a análise transacional. Antigamente, antes de 1986, nós éramos conhecidos como UNAT, não era UNAT Brasil, né? E nessa época, né, existiram outros presidentes que no nosso atual site, eles não são citados porque eles se reportam a 1986, quando a UNAT, lá na Bahia, isso foi no Congresso de 85, nós fizemos lá uma grande reunião, modificamos a estrutura para UNAT Brasil e, a partir daí, começaram a contar-se os presidentes da UNAT. Mas, antes disso, pessoas significativas nos passos da análise transacional no Brasil, como Roberto Crema, como Roberto Chiniachik, né? Alberto Rocha Tavares, no Rio de Janeiro, dentre muitos outros, né? Gessé Ascioli, na Bahia, são pessoas que tiveram significativas influências na análise transacional antes de 86,
quando foi eleita a primeira presidente, no caso aí, que foi a Rosa Kraus. E desde essa época, eu sigo a trajetória da União dos Analistas Transacionais. Mas nós tivemos em 93, em 95, e por aí vai, muitas atividades da análise transacional. Eu possuo até um acervo fotográfico, que hoje eu fui mexer nesse acervo Que para ver. bacana, Josimar. Depois eu posso passar para vocês, mas, por exemplo, nessa época nós tivemos em Vitória, em 93, um congresso brasileiro de análise transacional. O presidente era Ralph Berg. Depois tivemos, antes disso, a Bahia com um grande destaque, né, e, a partir da UNAT Brasil, então, se consolidou o processo em todo o Brasil. A grosso modo, essa é a história que antecedeu a 85, né? Quando eu já me referi a esses analistas transacionais que foram presidentes. Foi uma época muito rica, porque os congressos, eles, como nós aqui no Brasil, eu acho que somos uma sociedade dirigida muito mais para o aspecto da criança, né? Que, por isso que se diz que no Brasil tudo termina em festa, em alegria e etc. e tal, né? Os congressos eram muito pungentes. Era tradição nos congressos, existia um teatro no congresso, sempre no final, que eram muito bem produzidos e, às vezes, levados para o lado cômico, outras vezes levados para um lado de uma peça teatral mais séria. E aí muitas pessoas tiveram influência e hoje estão mais ou menos afastadas da análise transacional. Autores de livros como Marco Antônio de Oliveira, escreveu um livro sobre Eric Berne e outros livros sobre AT na área organizacional. Então, era uma época realmente muito rica, né, da análise transacional. Posteriormente, os congressos foram abolindo esses shows que existiam durante o congresso, mas eu acredito que voltarão. Acredito que voltarão, é só algum mais animado aí resolver fazer um congresso onde entre essa estrutura e vai acontecer novamente. Que bacana, Josimar, você, assim, honrar e lembrar aqui que a UNAT Brasil tem a UNAT que precedeu ela, com todas essas pessoas importantes que colaboraram com o desenvolvimento, possivelmente, da análise transacional nessas instituições. Então, te agradeço muito por nos trazer essa história, porque se ela não nos é contada, muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Então, gratidão por esse movimento. Isso realmente é bacana. Uma coisa também que eu acho que, para complementar, seria importante, que antigamente nós tínhamos muitas associações espalhadas por todos os estados, né? Aqui mesmo nós tínhamos, como você leu aí, a Sociedade de Análise Transacional do Espírito Santo, e assim iam existindo as associações em Alagoas, no Recife, em Pernambuco também existiam essas associações. A análise transacional vinda de Minas Gerais, ela também trouxe bastante conteúdo e importância, né? Lá o Aloísio, a Maria da Graça, que foi presidente também da UNAT, né? Naquela época havia uma presença distante, mas também de namoro, de Gaiarsa com a análise transacional. Eu mesmo trouxe Gaiarsa aqui no Espírito Santo, num congresso, para falar sobre a Pierre Vaio, também
que era mais ligado à crema, ele tinha um certo namoro com a análise transacional, né? E por todo o Brasil permeava, né? No Rio Grande do Sul também, Sofia Karakuchansky teve um papel bastante significativo. Eu acho que eu dei muita sorte na análise transacional quando eu comecei a fazer parte da análise transacional, porque eu tive chance de conviver, né, com Sim, Claude Steiner, com Erskine, com Muriel James, né? Esse pessoal todo estavam sempre presentes aqui no Brasil em congressos Holloway, e por aí vai, uma série de pessoas influentes da análise internacional e internacional, né, daqui da América do Sul também, bastante gente, Kertész, né, Martin Groder, uma vez chegou no congresso com uma mala preta lá, falando das relações dele com prisioneiros nos Estados Unidos, com trabalhos inéditos, trabalhos que até hoje eu uso nos meus processos terapêuticos com bastante força, com bastante significado, e que, por sinal, eu vou falar agora no Congresso também, quando falarei do assunto cuidando de pessoas sem falar de patologia. Vai ser um trabalho interessante e a gente lembra essas pessoas significativas. Então, a análise nacional sempre foi muito rica, né? E continua. Eu penso que agora a análise nacional tomou uma direção um pouco mais estruturada em termos de academia, de universidade, de normas de publicações de trabalho. É um caminho bom, um caminho bastante significativo. Mas eu penso que precisa voltar à alegria de um Henrique Austergésio, de uma Vilma Cortez, de uma Noelisa Lima, né? São pessoas de bastante significado dentro da análise nacional que nós devemos honrar, né? com E certeza. estamos aí para fazer isso. E que bom que nós temos pessoas assim como você que puderam vivenciar essa história e nos trazer toda essa experiência, essa vivência, né, que você está podendo agora nos contar. E você, Jucimar, a sua chegada, assim, exatamente como foi? O que te moveu a escolher a AD e depois também o que te moveu a fazer parte dessas instituições? Minha formação como médico é cirurgião ginecologista. E eu tinha um consultório em Vitória com bastante fluxo de pacientes, e é um consultório tipicamente de mulher, mas que me reclamavam do vínculo, né, com seus esposos, com seus maridos, etc. E tal. Então, eu sempre percebia a necessidade de não ser um aconselhador, porque eu acho que isso não resolvia. Ao conhecer a análise transacional com Agnaldo, vindo de Brasília, que era uma das pessoas que se inteirava bem com Roberto Crema, eu decidi que ali existia uma técnica bastante significativa. E me envolvi com o pessoal do Rio de Janeiro, que era mais próximo. Então, aí vem Ralph Berg, Alberto Rocha Tavares, Dina Frutuoso, e eu sempre gostei de dinamismo. E de modo que, ao iniciar logo 202, naquela época eu tive que recorrer a São Paulo, porque aí já tinha melhor estrutura e mais quantidade de pessoas para formar grupos. Eu me envolvi conhecendo Henrique e Vilma e Manuel Teixeira, que eram bastante significativos em termos de estudo, de conhecimento. Henrique era um profundo conhecedor, né? Henrique era um neurocirurgião, né? E que era profundo conhecedor de uma riqueza, de uma cultura extraordinária. Então, eu me encantei por esse caminho e aí o meu consultório naturalmente migrou para uma área de trabalho no qual naquela época, por coincidência, eu tinha uma clínica, era um consultório que se chamava Clínica do Casal. Então, daí para começar a análise transacional, foi bastante fácil para mim e bastante empolgante,
né? Porque eu penso que até hoje a análise transacional é uma técnica de muita potência, né? Agora, o terapeuta ele precisa se cuidar muito dentro da análise transacional para que ele possa realmente ser um humanista, né? Para que ele não seja egoísta em termos de querer ser estrela, querer ser, né? Que isso atrapalha bastante o desenvolvimento da análise transacional. Então, a minha paixão pela análise nacional, ela envolve não só a riqueza que eu consegui para mim mesmo, né, como profissional, e a riqueza que eu via para oferecer não só ao público para o qual eu trabalhava, mas também dentro da própria análise transacional. Rapidamente eu fui ultrapassando algumas etapas, fiz 2 congressos aqui em Vitória, né, de análise transacional, trouxe Moiso, lá da Itália, né? Da Itália trouxe Moiso. Moiso, naquela época, faleceu, Moiso recentemente. Ele tinha, naquela época, saído de uma patologia cardíaca, e ele estava, não que estivesse precisando, mas ele adorou a vinda aqui porque ele remoçou a vida dele, né? Trouxe o Tápias também aqui do lado, né, nosso. Enfim, eu sempre gostei de me envolver. Eu sou muito feliz porque no Congresso Brasileiro de Análise Transacional que eu fiz aqui, ali estavam todos os presidentes da UNAT Brasil. Eu consegui reunir por coincidência, porque eu convidei a Rosa Kraus para vir aqui, e inclusive os presidentes anteriores. Então, naquele congresso veio Rosa Kraus, veio Roberto Chiniachique, veio Roberto Crema, veio Henrique, veio Manuel, veio Alberto, veio Ralph. Eu estava ali, veio do Rio Grande do Sul a Jane, veio a Meg, veio a Maria da Graça, que também tinha sido presidente da UNAT. Então, nós reunimos aqui todos os presidentes da UNAT Brasil. Isso, para mim, foi muito bom, uma honra muito grande. E daí para cá, eu tive afastado um pouco da análise internacional por outros problemas pessoais, né? Questão de dedicar a outras coisas. E hoje eu dedico, a maior parte do tempo, à nossa clínica, que trabalha com usuários de droga e com saúde mental. Então, na verdade, é um ambiente que depende muito de uma dedicação forte, né? Porque é uma área e que você vê mesmo o problema que existe em São Paulo, ali com aquela Cracolândia, etc. e tal, e é difícil de dar solução, né? Mas é isso, a análise internacional sobretudo, a fé na pessoa. E eu me sinto muito honrado pelo caminho que eu trilhei hoje, né? E hoje sou conselheiro da UNAT Brasil também, com muita honra. Estamos aí propondo reformar os estatutos para poder corrigir algumas pequenas distorções e vamos para frente. Que bom, assim, o que eu te ouvindo percebo que a sua presença é sempre uma presença muito atuante e agregadora. Eu percebi, assim, você, claro que você tem inúmeras qualidades, mas na sua fala isso para mim ficou muito forte, sabe, Lucimara? Uma presença ativa e agregadora, né? Então, uma pessoa que busca o desenvolvimento para si, para se desenvolver profissionalmente, mas querendo buscar que outras pessoas também possam estar juntas nessa caminhada. Então, percebi isso, parabéns, né? A gente precisa de pessoas assim. E assim, eu fico pensando, né, Jucimara, o que você poderia contar? Sim, você já trouxe inúmeros fatores que colaboram e contribuem
do desenvolvimento, né, nosso, não só nosso, mas também de nós enquanto profissionais. Mas o que você diria para as pessoas que têm interesse em estar fazendo parte da UNAT Brasil, mas ainda não fazem, né? Qual a importância, do seu ponto de vista, de estar associado? É. O que eu posso dizer vem da minha experiência prática. Por exemplo, na nossa clínica, nós temos um corpo clínico que vai desde o chamado auxiliar de serviços básicos até o psiquiatra da clínica. Então, o que nós fazemos? Estimulamos a que todos conheçam a análise transacional e usem a análise transacional como a linguagem da clínica. Então, com isso, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, né, técnicos de um modo geral, atendentes da clínica, eles se envolvem no mesmo processo, numa mesma linguagem, né? E isso é bastante estimulador e benéfico para o ambiente. Então, aquelas pessoas que ainda desconhecem a análise transacional, eu penso que nós temos que fazer esse movimento que existe dos próprios analistas transacionais, facilitando concursos, né, 101 de iniciação à análise transacional, e com maior presença em entrevistas, em divulgação da análise transacional. Realmente, hoje, para que a gente possa atrair pessoas para fazer algum curso, alguma orientação, é bastante difícil, né? Porque, sobretudo na área que envolve o cérebro, envolve o pensamento, envolve o sentimento, as pessoas ficam muito temerosas de irem por essa área, né? Talvez nas próprias faculdades, né, deveria haver um movimento da análise transacional no sentido de tornar esse público ciente da existência, né, da UNAT. É uma boa ideia essa que você me pergunta, porque eu penso que a gente, considerando que realmente eu acho que tem uma dinamicidade bastante grande, eu penso que o próximo assunto a ser colocado para o conselho e para a próxima diretoria, porque o Jeff já vem aí, né? Isso. No Congresso, talvez seja como chegar à universidade, né? Talvez fosse um movimento nosso, global, dos atuais analistas de dados de informação, que realmente encabeçam a ter, e como fazer chegar à universidade esse convite, né, ao conhecimento da análise transacional. Aqui em Minas, esse movimento ele já está um pouco avançado. Nós temos profissionais que dão aula em particulares aqui em Uberlândia que atuam em disciplinas de análise transacional. Nós temos também uma colega nossa que fez o seu mestrado em análise transacional e ela está vinculada com a UFA, Universidade Federal de Uberlândia, então nós chegamos também na Federal. E nós temos também um membro de dados e informação que ministra aulas em Uberaba. Então, assim, eu acredito que tem outras cidades que está chegando, mas eu concordo com você que esse movimento, como você falou, né, da cientificidade, da melhora na qualidade, cada vez mais da nossa querida Rebate, né, que é a nossa revista aí, que registra, né, os artigos científicos, toda a escrita científica. E eu penso que, como a análise transacional é uma teoria que ela dá certo, então os profissionais, muitas vezes, ao conhecê-la, já vai colocando na prática e, às vezes, a gente deixa um pouquinho de lado essa questão da escrita científica, que é um campo importante para a gente adentrar cada vez mais a academia, né, Jucimar? É verdade, isso é verdade. São várias ideias, né? Uma outra ideia seria, durante os nossos congressos, estender convite, talvez até de forma
gratuita a determinados segmentos das universidades, para que estivessem presentes nos congressos, talvez introduzir aí na dinâmica de quem vai fazer o congresso, que assuma um compromisso de trazer ou convidar das universidades um certo percentual de pessoas que participariam do congresso, não custeado pelo congresso, mas sim convidado a comparecer, sem pagar inscrição, sem nada, como convidado, e custeado por conta própria, né? Talvez fosse um segmento interessante aí, uns 10% do Congresso tivesse essas vagas, né, para isso, né? Talvez fosse interessante. Mas é coisa para ser colocada no próprio Conselho, né, para que a gente tenha essas diretivas. Bom, Jucimar, então, o seu foco de atuação sempre foi com o olhar da medicina, como médico. Primeiro você iniciou ali com as clientes que você atendia, né, na sua área de atuação. E a clínica, foi você que fundou a Clínica Refazer? Você podia falar um pouquinho? E como que esse é um tema bastante que interessa muitas pessoas, né? Como que a gente pode utilizar a teoria da análise transacional, tanto nos transtornos mentais, quanto com pessoas que, né, estão aí lutando para poder lidar com essa questão da dependência química, né? É verdade. A questão da dependência química é uma questão complexa, né? Então, quando nós iniciamos a estrutura da clínica, hoje nós temos uma refazer matriz e outra refazer filial. Nós temos, em média, 50 pacientes internados, um período de 60 dias de internação, nos quais a gente investe o máximo em terapia, tanto grupal como terapia individual. Né? E é uma estrutura que realmente está muito vinculada ao governo do Estado do Espírito Santo. É uma clínica particular, mas que também presta serviços ao governo do Estado do Espírito Santo. E, na verdade, há uma certa rotatividade de pacientes em função dessa prestação de serviço ao Estado. Mas ela visa, sobretudo, a clínica tentar restabelecer o vínculo dessas pessoas, e a maioria é um vínculo perdido, né? E ela funciona mais ou menos na lembrança dos moldes do passado, de Jacques Schiff, por exemplo, onde os processos de desqualificação permeiam muito, né, a esses internos, né? E é dentro dessa linha, mais ou menos, que a gente busca resgatar esses indivíduos. E também, uma das características que nós temos na clínica, é exatamente por isso que eu vou apresentar um trabalho no Congresso, é porque o primeiro ponto nós não tratamos usuários de droga. Nós tratamos seres humanos que ali chegaram por alguma circunstância, né, do qual perderam o fio da meada. O fato da gente dizer que não trata o usuário de droga, não fala sobre droga, é porque a ideia é sempre encontrar qual é o disfarce, qual é o sentimento subjacente, e esse sentimento subjacente é o que faz a pessoa ir para as drogas, né? Por não saber controlar as suas emoções, né? Pela angústia, pela ansiedade, que leva a maníaco depressivo, a esquizofrênico e tal, etc. E tal. Então, realmente, a gente trabalha nessa linha de resgatar esse segmento social, né? É uma firma que, é claro, ela visa lucro, é uma entidade particular, mas ela também está muito envolvida, em grande parte, em atender ao governo do Estado do Espírito Santo. Ok. Então, para a gente finalizar aqui o nosso encontro,
Como eu disse, é um pouco da sua história. Eu sei que tem muito mais coisas que você poderia estar nos contando aqui, né, nesse espaço. Mas que tal você deixar aí para a nossa audiência uma mensagem que você quiser, algo que você acredite que esteja bem do fundo aí do seu coração, né, para toda a comunidade da UNAT e também para quem tem interesse em vir fazer parte da nossa querida instituição. Uma mensagem que eu acho legal deixar, ela é baseada exatamente dentro da própria análise transacional. Eric Berne, quando fala em autonomia, né, que é uma coisa que todos nós desejamos, ele fala no pilar da consciência, né, da espontaneidade que a pessoa deve ter e da capacidade para intimidade. Então, hoje nós falamos exatamente disso, né? Nós tocamos nos congressos que tinha os AT Show, nós tocamos na seriedade de grandes analistas transacionais, né? E falamos de vários analistas transacionais significativos por todo o Brasil. Então, estamos falando exatamente disso, da nossa autonomia como entidade, da nossa consciência como entidade, da nossa capacidade para estabelecer vínculos de intimidade, vínculos afetivos, né? E da nossa espontaneidade de estar presente nos congressos, buscando sempre a evolução. Eu penso que você, como atual presidente, é um exemplo vivo dessa espontaneidade da análise transacional no Brasil. Então, que nós possamos ter essa diretiva, né, do desprendimento, do encontro, do calor humano, né? E eu digo para todos que eu consigo abranger com a análise transacional que vale a pena, porque é uma técnica que traz afeto, traz carinho, traz amor, né? Traz proximidade, traz intimidade. Então, é por aí. E é apaixonante, né, Jucimar? É apaixonante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Então, Legal. as pessoas que quiserem estar participando, se aproximando mais, participando da sua apresentação no congresso, se aproximando mais de você, elas terão essa oportunidade aí no nosso 29º congresso, que acontecerá em Curitiba, né, Jucimar? E Sim. esse congresso ele acontecerá de 23 a 25 de novembro. Então, Sim. muito obrigada. Pela sua presença, pela sua história, por nos compartilhar, né? Como eu disse, dessa presença sua tão ativa e, ao mesmo tempo, tão agregadora. Parabéns, eu aprendi muito com você hoje, não só questões teóricas, mas como estar inteiro quando você gosta daquilo que você faz, daquilo que você acredita. Então, essa presença, né, atuante, divertida, alegre, em busca do desenvolvimento da autonomia, é o que eu senti hoje aqui ouvindo você. Então, meu muito obrigada, viu, Jucimar? Gratidão. E só lembrando que essa entrevista ela ficará aí registrada nos nossos canais, no YouTube e algumas chamadas no Insta também. Legal. Até.